Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa nova videoaula da disciplina de Geografia para o 8º ano. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai estudar um pouco sobre a geografia da América Latina. Bons estudos! Devido à sua grande extensão territorial, o continente americano, para ser melhor estudado, pode ser regionalizado. Existem duas principais regionalizações do continente americano que podemos estudar. A primeira é a que divide sob o ponto de vista geográfico. Temos, assim, três regiões. América do Norte, que compreende Canadá, Estados Unidos e México. América Central, que abrange os países do Istmo da América e também das ilhas. E América do Sul, que abrange os 12 países dessa região, mais a Guiana Francesa. Também é possível regionalizar o continente americano do ponto de vista colonial e histórico. Temos, assim, a América Anglo-Saxônica, formada por Canadá e Estados Unidos da América, que foram dois países colonizados por ingleses e franceses. E a América Latina, que abrange desde o México até o extremo sul da América do Sul. Esses países foram colonizados predominantemente por espanhóis e portugueses. O que é a América Latina? Chamamos de América Latina a região que abrange os países com predomínio de línguas latinas, o português e o espanhol, diferente da América Anglo-Saxônica, onde o inglês é predominante. O mapa a seguir apresenta a divisão política dos países que compõem a América Latina. Observe que fazem parte dessa região o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Paraguai, Bolívia e o nosso Brasil. Regionalização do continente. Considerando o caráter histórico-social, dividimos a América em América Anglo-Saxônica e América Latina. Considerando os aspectos físicos ou geológicos, o formato e a localização de cada área, nós temos América do Norte, América Central e América do Sul. Cabe ressaltar aqui que toda a regionalização sofre generalizações. O mapa ao lado apresenta os principais idiomas falados na América. Perceba que essa é uma outra regionalização possível para o nosso continente. Com base na análise do mapa, é possível verificar uma infinidade de idiomas. Isso é o significado da diversidade cultural pela qual o nosso continente passou ao longo dos mais de 10 mil anos de formação e ocupação humana. O inglês não é a única língua falada na América Anglo-Saxônica, assim como o português e o espanhol não são os únicos idiomas falados na América Latina. Formação histórica. O principal ponto de união entre os países que constituem a América Latina é a sua formação histórica, ou seja, o tipo de colonização imposta no território. No continente americano, é possível notar duas formas de colonização distintas. A primeira é a colônia de exploração, predominante na América Latina. Elas eram organizadas para atender aos interesses econômicos da metrópole, através do fornecimento de riquezas minerais e produção de gêneros agrícolas. Também haviam as colônias de povoamento. Neste caso, os colonizadores não foram para as colônias com o objetivo de extrair riquezas e direcioná-las às metrópoles. Foram em busca de uma nova pátria. A
Mão de obra, nesse sistema de colonização, não era escrava, e sim imigrantes de europeus que saíram do seu país de origem por causa de conflitos e guerras. Subdesenvolvimento. A colonização exploratória origina a dependência e subdesenvolvimento dos países latino-americanos. Os novos países continuaram subordinados aos interesses das grandes potências. Essa dependência era financeira, através de dívidas com instituições estrangeiras, comercial, através do déficit da balança comercial, e tecnológica, através do uso de tecnologia importada. Esta imagem apresenta um contraste entre moradias da cidade de La Paz, capital da Bolívia, no ano de 2014. Autoritarismo político. Os governos latino-americanos, em geral, são autoritários e corruptos. Alguns dos fatores que favorecem essa corrupção é a formação histórica mercantilista, com valores culturais de enriquecimento rápido, além das grandes desigualdades sociais presentes nos países, associados também à mídia pouco crítica e aos baixos índices de alfabetização e sistema escolar precário. O caudilho e o coronel são figuras muito presentes nos países latino-americanos. Eles são proprietários de terras no meio rural, considerados também, devido ao seu poder, como grandes líderes locais, chefes políticos e autoridade econômica. Essas figuras impunham nos seus subordinados o chamado voto de cabresto, que era uma forma eleitoral impositiva e arbitrária imposta pelos coronéis. O advento do populismo. Em meados do século XX, com o fim dos regimes abertamente ditatoriais, associados a uma intensa urbanização, industrialização e modernização dos países latino-americanos, e também do crescimento da classe média e do crescimento do número de eleitores, assim como novos hábitos, valores e ideias, favoreceram o crescimento do populismo. O populismo é uma forma de política em que os líderes se preocupam com os eleitores e tomam algumas medidas que agradam ao povo para dar a impressão de que a melhoria do nível de vida da população é o grande objetivo da ação do governo. Só que o objetivo, de fato, continua sendo o de atender aos interesses particulares. O populismo é uma forma sutil de autoritarismo, em que o exercício do poder é efetuado de cima para baixo, e as classes populares são manipuladas pela propaganda e pela demagogia. Mercosul e os países latinos. As tentativas de unir a América Latina. Conceitualmente, um bloco econômico é uma associação entre países de uma mesma região visando o benefício mútuo do ponto de vista econômico, comercial e político, através da redução de preços, tarifas alfandegárias e impostos entre si. A América Latina é um território onde vários blocos econômicos se formaram. Outros se desintegraram. Os principais blocos econômicos da América são a Associação Latino-Americana de Integração, de sigla ALAD. Criada em 1980, substituiu a ALAUC, Associação Latino-Americana para o Livre Comércio,
que foi criada em 1960. São membros da ALAD Uruguai, Brasil, Argentina, México, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Cuba, Venezuela e Panamá. O principal objetivo da ALAD é incentivar o comércio entre os países membros, de forma que, no futuro, se possa ter um mercado comum latino-americano. Mercado Comum Centro-Americano, de sigla MCCA. O Mercado Comum Centro-Americano foi criado em 1961. Possuem como países membros Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Os principais objetivos deste mercado comum é a integração econômica e financeira dos países membros. Comunidade Andina de Nações, de sigla CAN. A Comunidade Andina foi criada no ano de 1969. Até o ano de 1996, permaneceu com o nome de Pacto Andino. Os países membros em sua fundação eram Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Venezuela. O Chile, no ano de 1977, saiu do bloco, e a Venezuela saiu em 2006. Os objetivos da Comunidade Andina é de promover a cooperação entre as nações associadas por meio de um fundo de reserva, além de funcionar como um órgão consultivo de questões políticas. Comunidades e Mercado Comum do Caribe, CARICOM. A CARICOM teve sua data de criação no ano de 1973. São países membros Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, São Vicente e Granadinas, Jamaica, Montserrat, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, Suriname, Trinidade e Tobago e Haiti. Os objetivos do bloco é promover uma integração econômica entre seus membros e coordenar a sua política externa. Mercado Comum do Sul, Mercosul. O Mercosul teve a sua data de criação no ano de 1991. São países membros Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela entrou no bloco no ano de 2012, mas atualmente está suspensa. São membros associados do Mercosul: Chile, Bolívia, Equador, Peru e Colômbia. Ainda, o Mercosul possui 2 estados observadores, o México e a Nova Zelândia. Os principais objetivos do Mercosul é criar um mercado comum, um mercado supranacional com barreiras alfandegárias reduzidas ou inexistentes. União de Nações Sul-Americanas, UNASUL. A UNASUL teve a sua data de criação no ano de 2008 e possui como países membros todos os países da América do Sul. São eles o Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, o Peru, o Equador, a Colômbia, Venezuela, além de Chile, Bolívia, Guiana e Suriname. Os principais objetivos deste bloco é formar um mercado comum sul-americano, começando com a eliminação de tarifas alfandegárias até o ano de 2019, um objetivo que ainda não foi cumprido. É também o objetivo da UNASUL coordenar a defesa conjunta dos países membros, além de permitir a livre circulação de pessoas em seu território, e também a criação de uma hipotética moeda única, algo que já existe na União Europeia.
Neste mapa, é possível observar as organizações regionais da América Latina. Note todos os blocos econômicos falados anteriormente: a ALAD, a MCCA, o Pacto Andino, atual Comunidade Andina de Nações, a CARICOM, o Mercosul e a Unasul. Observe o seguinte quadro dos países fundadores e membros plenos do Mercosul. Este quadro apresenta as áreas, a população, o PIB e a renda per capita de cada país. O Brasil é o verdadeiro gigante do Mercosul. Só ele detém 80% do Produto Nacional Bruto total do mercado regional. O Brasil também representa cerca de 80% da população do bloco. Países platinos. São denominados platinos os países que são banhados pelos rios formadores do Rio da Prata. Eles são Argentina, Uruguai e Paraguai. No período colonial, não foram encontradas inicialmente grandes riquezas minerais nesses três países, e o clima temperado e subtropical do Uruguai e Argentina, similares aos climas europeus, não eram adequados ao cultivo de produtos tropicais interessantes ao mercado europeu. Portanto, a mão de obra escrava quase não foi utilizada nos países platinos. Isso reflete na configuração humana da população desses países. Observe que a grande maioria da população argentina e uruguaia é de descendentes de europeus, enquanto a população do Paraguai, majoritariamente, é formada pela miscigenação entre europeus e indígenas. Uruguai. O Uruguai possui o clima subtropical úmido. O seu relevo é formado por planície e colinas baixas, denominadas de coxilhas. O Uruguai já pertenceu ao Brasil e também à Argentina, que disputavam o seu território, e se tornou independente em 1828, com o auxílio do Reino Unido. Antes do ano de 1960, o Uruguai era conhecido como a Suíça Sul-Americana, devido ao seu grande desenvolvimento econômico e elevado padrão de vida. O Uruguai possuía também neste período baixo índice de analfabetismo. Após esse período, o Uruguai sofreu com a queda do preço de lã e da carne, seus principais produtos exportados. Também sofreu com a repressão do regime militar, emigrações em massa e o envelhecimento da população. O Uruguai também enfrentou lutas armadas, o aumento da sua dívida externa e a queda do padrão de vida de sua população. Argentina. A Argentina é a terceira economia mais industrializada da América Latina, atrás apenas do Brasil e do México. Durante as décadas de 1960 até 1980, teve ditadura militar, diminuição do padrão de vida de sua população, além da concentração da renda social e crescimento da dívida externa. A Argentina é dividida em 3 unidades fisiográficas: os Pampas, os Andes e a Patagônia. Os Pampas argentinos se concentram na porção oriental do país. Possui o relevo formado por planície e colinas baixas, coxilhas. O clima é subtropical e temperado. Os Pampas argentinos se confundem com os Pampas uruguaio e sul-riograndense. Os Andes abrange a porção ocidental ao pé da Cordilheira dos Andes.
E a Patagônia se localiza no extremo sul do país. O clima na Patagônia é de frio intenso. Paraguai. O Paraguai possui o clima tropical. É considerado o país mais pobre da América Latina, devido ao seu baixíssimo padrão de vida da população, além da fraca industrialização. Sua economia é baseada na agricultura. Cerca de 43% da população paraguaia vive no campo. O Paraguai se diferencia em suas paisagens naturais, na sua porção norte e oeste, e a porção sul e leste. No norte e oeste paraguaios, encontramos a região do Chaco. Essa é uma área pantanosa, baixa e com frequentes inundações fluviais. Esta região é bastante semelhante à nossa região brasileira chamada de Pantanal. O Chaco possui baixa densidade demográfica. A principal atividade econômica dessa região é o extrativismo vegetal. Já no sul e no leste do Paraguai, encontramos áreas planálticas. Esta região apresenta as mesmas características físicas do estado do Paraná, no Brasil. Expansão do Mercosul. A partir do ano de 1990, houve um crescimento, principalmente, do comércio e do turismo entre os países membros do Mercosul. Um crescente número de empresas do Brasil já abriu filiais na Argentina e vice-versa, e muitas indústrias estrangeiras se instalaram em um desses países. Ultimamente, esse crescimento tem sido mais lento por causa da crise da Argentina e da invasão de produtos chineses baratos. A tabela a seguir é possível observar o total de exportações e importações entre os 4 membros fundadores do Mercosul. Perceba que desde 1985, a balança comercial multiplicou várias vezes, pulando de 3 bilhões de dólares para mais de 40 bilhões de dólares negociados entre esses países. Este é um reflexo muito positivo de um bloco econômico como o Mercosul. As perspectivas do Mercosul. O Mercado Comum do Sul possui como principais desafios a continuidade no avanço das relações comerciais entre os países membros, assim como a liberalização no setor de serviços, a abertura nas concorrências públicas e a construção de novas legislações comuns. É também um desafio do Mercosul o aumento da produtividade interna, que será crucial para a competitividade dos produtos no mercado internacional. Países andinos e Guianas. América do Sul, aspectos gerais e regiões. A constituição física é essencial para entender a divisão em grupos de países. Este mapa apresenta a divisão política da América do Sul. Nele, podemos notar as Guianas, em roxo, formada por áreas planálticas, o chamado Planalto das Guianas. Em amarelo, é possível notar os países platinos, que são os países banhados pelos rios da Bacia do Prata. Em vermelho, é possível notar os países andinos, que são países que possuem territórios na Cordilheira dos Andes. E em verde, vemos o Brasil, que por ocupar 47% do subcontinente sul-americano, se torna difícil classificá-lo.
América Andina. A América Andina é formada por países que possuem dentro de seu território a Cordilheira dos Andes. São eles a Venezuela, o Peru, a Colômbia, a Bolívia, o Equador e o Chile. O mapa a seguir apresenta os países em sua região. O quadro apresenta dados importantes dos países andinos, como área territorial, população, produto interno bruto, a renda per capita e a porcentagem da população vivendo abaixo da linha internacional da pobreza. População dos países andinos. A população dos países andinos está concentrada predominantemente na faixa litorânea, com exceção da Bolívia. Este país não é banhado pelo mar. A população andina sofreu intensa miscigenação entre os europeus e os indígenas descendentes da civilização Inca. A tabela abaixo apresenta as principais características físicas da região andina, passando por paisagens montanhosas, formada pela Cordilheira dos Andes, onde as altitudes são elevadas e a temperatura geralmente é baixa. A paisagem litorânea é constituída pela estreita faixa de terra entre os Andes e o mar. A paisagem de áreas florestais, onde sobressai a floresta amazônica. A região do Chaco, que é a área alagada e de baixas altitudes que se estende do sul da Bolívia até o Paraguai e o Brasil, onde recebe o nome de Pantanal. E a região do Atacama, que é uma região de clima desértico que se estende do noroeste do Chile ao sul do Peru. Venezuela. A Venezuela é um grande produtor e exportador de petróleo. A produção de petróleo na Venezuela ocorre principalmente na região do Lago Maracaibo. A exportação de petróleo da Venezuela chega a representar 95% de todas as exportações do país. No período em que a maioria dos países sul-americanos estavam sob governos ditatoriais, a Venezuela possuía um regime democrático. No momento em que os demais países da América do Sul saíam dos regimes autoritários, a Venezuela passava a conhecê-lo, a partir do ano de 1990. Chile. O Chile é um membro pleno da APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. É também um membro associado do NAFTA e do Mercosul. E é um grande produtor e exportador de minérios, como o cobre. Esta tabela apresenta os índices populacionais do país. Observe que a taxa de analfabetismo do Chile é de 3%, a mais baixa da América Andina. E a esperança de vida está por volta dos 79 anos e meio, a mais elevada da América do Sul. Apenas 2,4% da população chilena vive abaixo da linha internacional da pobreza. Este índice é o mais baixo de toda a América do Sul. O Chile é dividido em 3 regiões: a região norte, a região central e a região sul. Na região norte, predominam as terras áridas e desérticas. Na região central, a área mais populosa e com mais concentração de atividades econômicas. E na região sul, predominam as áreas litorâneas, recortadas por fiordes de clima frio. Colômbia. A Colômbia possui saída para os 2 oceanos que banham a América do Sul, o Pacífico e o Atlântico. É também importante exportador de produtos minerais e agrícolas. A
Colômbia é responsável por 95% da produção mundial de esmeralda. Este país possui dois problemas a se enfrentar. O primeiro são os cartéis de drogas. O segundo são os grupos guerrilheiros. A coca é tradicionalmente cultivada na região e a Colômbia é o maior produtor e exportador mundial de maconha e cocaína. O principal grupo guerrilheiro é as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que em 1999 chegou a controlar 30% do território colombiano. Equador. O Equador é o menor país da América Andina e o segundo mais pobre, depois da Bolívia. Possui a sua economia frágil e atrasada. O principal produto de exportação é o petróleo, que representa mais de 40% da exportação nacional. O Peru possui a sua população formada por mestiços e indígenas. Possui também uma enorme concentração de renda. A base da economia peruana é o extrativismo mineral e animal, no caso a pesca, além da agricultura e mineração. Bolívia. A Bolívia é o país mais pobre da América Andina. Possui como base de sua economia o extrativismo mineral. O gasoduto Bolívia-Brasil foi inaugurado no ano de 1999 e se estende por 560 quilômetros no território boliviano e por mais de 1.400 quilômetros no território brasileiro. A Bolívia sofreu historicamente por perdas territoriais. A Bolívia contava com uma saída para o Oceano Pacífico. Contudo, com as guerras e conflitos, perdeu grandes extensões territoriais. Neste mapa, apresentam as principais perdas territoriais da Bolívia nos séculos XIX e XX. Guianas. As Guianas possuem a sua concentração populacional localizada no litoral. São países de colonização distinta dos demais da América do Sul e possuem uma tímida relação com os vizinhos sul-americanos. O quadro a seguir apresenta as principais características de população e economia das Guianas e do Suriname. Vale ressaltar que a Guiana foi colonizada por ingleses, o Suriname por holandeses e a Guiana Francesa, obviamente, franceses. Guiana. Mais de 50% da população é constituída por descendentes de indianos e 40% de negros. A base da economia da Guiana é o extrativismo mineral, além da agricultura. O território de Essequibo representa 2/3 do território da Guiana e é reivindicado pela Venezuela, sob a alegação de que essa área foi tomada às forças pelos britânicos no século XIX. Este mapa apresenta o conflito territorial entre Venezuela e Guiana. Em rachuras está a área reivindicada pela Venezuela. Suriname. O Suriname possui a sua base da economia no extrativismo mineral. 35% da população do Suriname é descendente de negros e 35% descendente de indianos. Os outros 30% são descendentes de chineses, japoneses, europeus e indígenas. Guiana Francesa. A
Guiana Francesa possui a sua economia baseada no extrativismo mineral e animal, no caso a pesca. É um receptor de migrações ilegais, pois é um departamento francês e, portanto, utiliza o euro como moeda. Na Guiana Francesa se encontra o Centro Espacial de Kourou. É um local de lançamento de foguetes e satélites da Agência Espacial Europeia. Sua localização é estratégica devido à proximidade com a linha do Equador. Esta área apresenta menor resistência no lançamento de foguetes com a atmosfera. Esta fotografia apresenta o Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela tua atenção. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as novidades da geografia do professor Lucas Ciganski. Até uma próxima oportunidade. Tchau!